Filipenses, a igreja de Filipos, e estamos hoje iniciando o capítulo 5, penúltimo capítulo. Já passamos da metade do nosso estudo, o estilo de vida do servo de Cristo, o estilo de vida do cristão, esse é o nosso grande tema. Te convido a abrir a sua Bíblia lá então em Filipenses, capítulo 5, nós leremos os versos 1 até Efésios, capítulo 5, Efésios. Vamos lá, igreja de Éfeso. Eu percebi pelo seu olhar, viu, alemão? Tamo junto, tô ligado aqui, estamos na sintonia, alemão. Efésios, capítulo 5, dos versos 1 até o 14 hoje. É a nossa porção da palavra. A Suzy está com a sua filhotinha aí, né? Só ela hoje, se quiser descer, fica à vontade. Não sei como está a nossa escala hoje também, estou meio perdidinho, tá? Mas tá aí essa lindeza, a Luísa pode participar com a gente aqui, né? Ela tá de boa aí, né, Suzy? Que bom, que bom. Então tá, Efésios capítulo 5. Achou? Acessou já no seu celular, na sua Bíblia aí? Efésios capítulo 5. Eu não sei você, mas tem muita coisa mudando na minha vida com esse estudo de Efésios. E eu percebo que na nossa igreja também, na nossa comunidade de fé também. Domingo passado, terminamos a pregação lá na casa do irmão Jorge, um domingo lindo de batismo. E foi muito gostoso escutar de não uma, nem duas, nem três pessoas, mas de várias pessoas. Assim, pastor, está muito claro. Só não entende quem não quer entender o convite a este estilo de vida. E mais uma vez tem sido desafiador. Se você tem levado umas, desculpa o termo, umas bordoadas aí, eu também, tá lógico. Começa aqui. É um desafio expor a palavra, porque tudo que eu aprendo e compartilho contigo, Jesus vai lá no fundo da alma, mexe, trabalha, fala comigo, tá? Então não tem nenhuma indireta para você, tem direta mesmo. E é a palavra que vai falando com a gente, vai transformando, vai separando o joio do trigo, vai fazendo com que a gente tome escolhas, vai fazendo a gente se posicionar. A palavra tem que ter esse poder. A palavra tem que transformar. E que desafio tem sido esse estudo no livro de Efésios. Hoje não vai ser diferente. Então prepare o seu coração. Prepare a sua mente a ouvir ao que o Senhor está te falando, já está falando. Não está falando só individualmente, ele fala em comunidade, ele fala no corpo, no total, na totalidade. Você achou? Sim, amém, tá bom. Então vamos ler, Efésios capítulo 5, versículo 1 até o 14. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são separados, os escolhidos, nós, que se chamamos cristãos, esses são os santos. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem aquele que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Quando que era esse outrora? Quando nós não conhecíamos a Cristo. Nós vivíamos nas trevas, mas agora que conhecemos a Cristo, estamos em Cristo, nós somos luz. Vivam então como filhos da luz, versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia, amém. Louvado seja Deus pela sua palavra mais uma vez. Na década de 20, houve a Guerra Mundial. Nesse momento, nos Estados Unidos, foi desenvolvido algo por um homem que trabalhava com estatística de qualidade, que a grosso modo nós poderíamos chamar de padrão de qualidade. Os Estados Unidos contratou esse homem para poder criar um padrão para as armas bélicas dele, por causa da guerra. Na década de 40, no final da guerra, década de 40, o Japão adotou esse padrão de qualidade para tudo que ele ia fazer nos produtos referindo-se à reconstrução do país, por causa da guerra. A isso foi dado o nome de padrão de qualidade. Na década de 80, por causa da globalização mundial, o Brasil passou a adotar então o que nós conhecemos de sistemas de padrão de qualidade. Beleza, Joel, o que isso tem a ver aqui com o teu texto? Já vamos chegar lá. No trabalho que você exerce, na sua empresa, seja ela de que área for, deve ter um setor dessa empresa que se chama qualidade. Qualidade nada mais é do que esse setor que vai verificar se o produto que está chegando no consumidor final está de acordo com as exigências da empresa. Sim? Padrão de qualidade. Um grande exemplo de empresa que adotou o sistema de padrão de qualidade é o McDonald's. Tinha que o gordinho vir falar de comida aqui, né? Mas em todo McDonald's que você for, seja em qualquer lugar, seja lá em Ponta Grossa, em Curitiba, lá no Japão, seja em qualquer lugar, menos agora, onde que está tendo guerra mesmo? Me fugiu? Na Rússia, na Ucrânia, na Rússia, né, que mudou o nome agora. Não é mais o McDonald's por causa dos Estados Unidos e tudo mais, mas você vai ver o mesmo sanduíche. Padrão de qualidade. Na sua empresa deve ter o setor de qualidade, para averiguar se o que você está fazendo, se o produto que ela está produzindo está de acordo com, está nos conformes, sim? E assim em várias outras áreas. A pasta de dente que você usa, dependendo da empresa que você compra, ela passa pelo padrão de qualidade. A roupa que você usa passa pelo setor de padrão de qualidade. E no caminhar cristão? Isso existe, Joel? Existe um padrão de qualidade que vem olhar para a gente e dizer se a gente está dentro dos conformes, se a gente não está. Existe algo que pode poder averiguar, ter como parâmetro? Sim, a palavra de Deus. Esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele está falando sobre um padrão de qualidade, sobre como nós devemos nos comportar. Nós cristãos, crentes em Jesus. Por isso que o nosso estilo de vida, ele segue um padrão de qualidade divina. É o título dessa mensagem. O estilo de vida do cristão, ele segue um padrão de qualidade divina. E aí, nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, diante dessa comunidade, desses crentes gentios de Éfeso, ele vai dizer que existe um padrão de qualidade na forma deles viverem, no estilo de vida deles. Por isso ele dá algumas ordens que, naturalmente, se nós obedecermos, ou se eles obedecessem,
se tivermos de fato nascido de novo em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, vão nos fazer muito bem. Que ordens são essas, então, que o Paulo aponta dentro desse padrão de qualidade divino? Primeira delas, versículo 1. Portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus. Imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Primeira lição já que o apóstolo Paulo apresenta para a gente. Paulo descreveu como nós éramos antes. Ele disse que antes éramos como filhos perdidos, filhos marcados pela desobediência. Capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 1 até o 4, Paulo vai falar sobre isso. A nova vida de Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Mas agora em Cristo Jesus há uma nova forma de viver. Em Cristo somos diferentes. Em Cristo nós somos filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus. Como o quê? Está escrito na sua Bíblia? Como? Filhos queridos. Filhos amados. Em Cristo nós somos filhos amados, transformados, lavados pelo sangue de Cristo. E por isso nós temos então uma outra forma de viver. Um outro padrão no nosso estilo de vida, no nosso comportamento. Nós somos amados, acolhidos, abraçados, aceitos. Nós já estudamos isso, somos o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Agora então, assim, nessa nova forma de viver, nesse novo padrão, o nosso maior desejo deve ser imitar a Cristo Jesus. Imitar a Cristo Jesus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu não sei como foi o seu exemplo de paternidade ou maternidade dentro da sua casa. Eu sei como foi o meu. Eu fui um filho amado, muito amado. Meu pai já partiu, mas ele está em mim. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de me vestir igual a ele. E aí eu herdei dele algumas coisas até hoje. Eu gosto de ter a minha roupa bem arrumada. Eu gosto de muito perfume, isso eu herdei do meu pai e da minha mãe. Minha casa é sempre cheirosa, é muito perfumada. Isso é uma característica lá do norte, né, Kleber? Val. Lá em Belém, tudo muito perfumado, né? Aquele cheiro de patchouli, né? Sua casa é assim também, Val? Tem patchouli lá? Não tem? Não. Vou te dar um patchouli. Não gosta? Não acredito. É tudo muito... Mas é muito perfumado lá no norte, não é não? Tudo muito perfumado. A minha casa é assim. São costumes, e eu costumei imitar inconscientemente, porque eu tive um padrão. Meu pai ficava horas, ele não tinha barba igual eu tenho, mas ele ficava horas cortando o bigode dele. Ele tinha um bigode. Militar não podia ter barba, ele tinha um bigode. Né, Kleber? Aqui, ó, tinha um bigodão. Kleber deve passar horas lá em Minas, lá parando o bigode, arrumando, e fica na frente do espelho. E eu lembro que teve uma época da vida que eu quis deixar o bigode e eu ficava igual meu pai. E lá na frente do espelho, ia aparando o bigode, ia para a barba, e fico ali, eu fico lembrando do meu pai. Por que eu estou te falando isso? É a minha admiração pelo meu pai, o desejo de ficar parecido com ele em certos aspectos, na forma de eu me comportar, na forma de eu cuidar de mim. E eu pergunto para você, o que você tem imitado? O que nós estamos imitando? Nós temos imitado a Jesus? Dessa mesma forma, com esse mesmo desejo, esse mesmo carinho, nós temos imitado a Jesus? Porque a palavra do apóstolo Paulo foi essa: sejam imitadores de Deus, como que? Filhos amados. Nós temos um pai. Você pode não ter tido pai, fisicamente falando, mas você tem um pai que é Jesus, que é Deus, um pai que te ama incondicionalmente. Seja abraçado por esse pai e imite a esse pai. Você tem uma referência, Jesus. Por isso Paulo nos afirma que se nós somos filhos amados e amamos ao Senhor Jesus, nós não apenas buscamos as qualidades dele, desse Pai, mas antes, o nosso estilo de vida deve refletir o estilo de vida de quem? De Deus, de Jesus, do nosso Pai. A beleza dele precisa ser vista em nós. Você entende isso? Diga amém. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, através do nosso corpo, através das nossas intenções, através do nosso pensamento, através da nossa visão
da nossa realidade, da forma com que nós enxergamos as situações que estão diante de nós, através do nosso coração, dos nossos desejos, através da nossa vida. Nós devemos ser imitadores de Cristo, como filhos que são amados por esse Pai. A santidade do seu Pai, do nosso Pai Celestial, tem sido presente na sua vida? Simplesmente porque você imita com prazer a esse Deus, você tem demonstrado essas qualidades de Jesus na sua vida? A segunda lição que o apóstolo Paulo nos apresenta está no versículo 2. Vivam em... O que está escrito aí na sua Bíblia? Vivam em amor. Ou andem em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Andem em amor prático. Segunda lição. Imitem a Cristo. Andem em amor prático. Segunda ordem que nos ajuda a viver o padrão de qualidade de Deus, de vida, segundo Jesus quer de nós, é essa ordem descrita no versículo 2. Andem em amor. Vivam em amor. Paulo nos deu um modelo. Paulo nos apresentou um referencial. Não é o meu pai. Não sou eu. Não é o seu pai. Não é a sua mãe. Não é a sua figura paterna. Quem é esse modelo que Paulo aponta como referencial para essa comunidade de fé? Jesus. Jesus. Vivam em amor. Jesus é esse modelo. O nosso estilo de vida deve refletir o mesmo tipo de amor que Jesus nos ensinou. Que tipo de amor que Jesus nos ensinou? Um amor que se doa e um amor que serve. Um amor que se doa e um amor que serve. Agora, cabe a você colocar na balança o quanto você tem se doado e o quanto você tem servido. Mas, Joel, não tem condição para você se doar e para você servir. O chamado é para você se doar e servir, sem condições. Mas aquela pessoa, foi essa pessoa que Jesus, nosso Pai, que nós devemos imitar, amor. Mas se aquela pessoa não tem conversa, se para Jesus tem, para nós também tem. Mas é muito difícil ali. Se Jesus consegue estar lá, nós também conseguimos. Andem em amor. Um amor que se doa e serve, como Ele fez por todas as pessoas. Todas as pessoas. Existe uma beleza no amor de Jesus que nós precisamos imitar. O amor de Jesus, ele não era meramente contemplativo. Sabe, gente que diz que ama e fica só, eu amo, mas é gente assim, coisa linda, tá tudo lindo. Essa pessoa é contemplativa. Ela contempla tudo, mas só também. O amor de Jesus não era contemplativo. O amor de Jesus não era vazio de expressões. O amor de Jesus não era vazio de palavras. Não era assim. O amor de Jesus era um amor ativo e transformador. Jesus agia na vida das pessoas que estavam perto dele e essas pessoas eram transformadas. Entenda essa transformação. Nem todos aceitavam a repreensão de Jesus. Ele transformava a realidade onde ele estava. Essa transformação podia ser das pessoas darem crédito a ele ou mesmo dizer, eu não quero saber desse negócio aí não, estou fora. É assim. A nossa vida é assim. A dinâmica da vida é essa. Há aqueles que aceitam a palavra e aqueles que não aceitam a palavra. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas que se convertem, que chegam a Cristo e abraçam a cruz, o Evangelho, se convertem principalmente porque são marcadas e são tocadas por pessoas que amam como Jesus amou. Você sabia que a estatística de conversão aqui pela pregação da palavra é muito pequena? Mas a estatística de pessoas que vêm a Cristo
ela é quase que 90% por causa de relacionamentos. Relacionamentos baseados no amor de Cristo. Por isso o valor do seu testemunho, não um testemunho, mas um testemunho. O que é testemunhar? Testemunhar é dar evidências. Evidências do quê? Como era a sua vida antes de Cristo e como é agora com Cristo Jesus. O que mudou? Foi isso que nós escutamos domingo passado. O que mudou na sua vida agora com Cristo Jesus? Quais são as marcas dele? Como você tem enxergado o mundo agora com as lentes de Cristo Jesus? Como o amor de Jesus tem te marcado? Como o amor de Jesus tem movido a sua vida? Como o amor de Jesus tem te transformado e transformado o meio que você vive? Você pode lembrar de uma marca de amor prático de Jesus por você agora? Sem pensar, lógico, na cruz, sem pensar no Hades, sem pensar na mediação de Jesus e Deus, do Espírito Santo e Deus, sem pensar nessas coisas, mas uma marca do amor prático de Jesus pela sua vida. Hoje, essa semana, você consegue pensar em algo, uma marca de amor prático de Jesus pela sua vida? Paulo disse que o ato de amor de Jesus por nós subiu aos céus como um aroma suave a Deus. Sim, Paulo diz isso, que o ato de amor de Jesus por nós, que morreu por nós, olhou por nós, nos acolheu, subiu a Deus, o Pai, como um aroma suave, como um sacrifício de louvor e adoração. Por isso, se nós queremos ter um estilo de vida como o de Jesus, como o estilo de vida que Jesus teve, se nós queremos ser imitadores de Cristo Jesus, nós devemos, obrigatoriamente, ver a face de Jesus no nosso irmão. Nós devemos ver a face de Jesus no nosso semelhante. Porque foi isso que Jesus viu em nós. Já parou para pensar? Que Jesus viu em você, viu em mim, a face de Cristo, viu Deus revelado. É nós que nós precisamos fazer o mesmo. Muitos não compreendem ainda o quanto isso é sério. Como você tem demonstrado o amor prático de Jesus às pessoas? Como você tem demonstrado isso no seu dia a dia? Que ações práticas você tem exercitado no seu dia a dia? É sobre isso que nós estamos falando. Isso aqui é um gesto prático de amor. Pegar 1 quilo de alimento, trazer, doar para quem não tem, montar uma cesta básica. Aleluia, amém. É um gesto prático de amor. Mas Cristo quer muito mais. Acredite que é possível fazermos muito mais do que isso apenas. E nós temos feito, graças a Deus. Porque o que o Senhor quer é muito mais do que ações institucionais. É muito mais do que ações coletivas que se juntam para um bem comum. Ele quer que cada um de nós, eu e você, cada um de nós, como parte desse corpo, sejamos esse tipo de gente. Que tipo de gente, Joel? Que onde estiver, faça a diferença, dedicando amor que se dá e que serve. Onde estiver. Ficou claro isso, amém? Está claro isso para você mesmo? Essa é a segunda lição. Andem em amor prático. Que Jesus vê do amor dele em seus gestos, nas suas ações, na sua vida. O que as suas palavras têm demonstrado do amor de Deus? Quais ações práticas de amor você precisa demonstrar hoje ainda? Há uma terceira lição. Não tenha parte com as obras das trevas. E essa lição vai do versículo 3 até o 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Versículo 4. Não haja obscenidade nem conversas tolas, gracejos imorais, são inconvenientes, mas
Ao invés disso tudo, dessas conversas tolas, dessas conversas inconvenientes, conversas imorais, de obscenidade, piada suja, haja, além disso, ao invés disso, ação de graças. Por quê? Porque vocês podem estar certo disso. 2 pontos. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem sequer nenhum ganancioso, nenhum idólatra tem herança no reino de Deus em Cristo Jesus. Agora vai lá para o versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Versículo 12. Porque aquilo que eles fazem no oculto, eles quem? Aqueles que não estão em Cristo. Os imorais, os que praticam tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo aqui. Porque essas pessoas, tudo que Paulo está dizendo aqui, fazem isso tudo em oculto. Até mencionar isso tudo é vergonhoso. Versículo 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Porque a luz torna visíveis todas as coisas. A terceira ordem que esse texto nos apresenta tem a ver com a coerência da nossa fé e dos modelos que nós imitamos, de acordo com as nossas ações práticas, de acordo com aquilo que nós fazemos. Tem que ter coerência na nossa vida, com aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz. Por isso Paulo diz no versículo 11, não tenha parte com as obras das trevas. Que obras são essas que não somente são pecados, mas de alguma maneira representam e elas identificam a ação das trevas no mundo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa conversa, no nosso pensamento, no nosso coração. Eu dividi em 2 partes para você. Paulo faz isso. A primeira delas é o agir mal. E a segunda, o falar mal. O agir mal, Paulo usa a palavra prostituição, que é traduzida por fornicação, prostituição, adultério. Ele usa a palavra impureza, que é a sujeira, é o lixo. A ideia dele é aquele resto de comida apodrecido que fica lá na sua geladeira, dentro daquela Tupperware, e de repente você abre e tem aquele fedor e pestia tudo, sabe? E você fica cheirando a geladeira, tem alguma coisa podre aqui. Faz uma semana que a gente não faz a limpa aqui na geladeira. É o lixo estragado. Aquele lixo que você esquece de tirar e apodrece. É essa a ideia aqui da impureza que Paulo está dizendo. E ele fala também qualquer outro motivo, ou seja, toda sorte de impureza, coisas que tomam a nossa mente, e essas coisas vão determinar as nossas ações, porque elas estão tomadas aqui, como um lixo que fede, e a gente começa a feder. Por isso, Paulo, agora sim, ele escreve à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos da igreja de Filipe, crente em Jesus Cristo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. A palavra é clara, que tem tomado conta dos seus pensamentos, do seu agir. Paulo fala sobre a cobiça também. Estamos aqui no ponto de agir mal. Alguém que sempre deseja mais, sabe? Aquela pessoa compulsiva, vive numa espécie de dureza de coração. Esse é o agir mal. Prostituição, impureza, toda sorte de impureza, motivos, a cobiça, a avareza, mas tem também o falar mal. E aí o Paulo fala sobre a baixeza, é a tradução da palavra que ele usa, que significa feiura. Figurativamente, é um linguajar baixo e obsceno que Paulo quer dizer. Ele fala sobre a conversa tola, são aquelas tolices, aquela conversa inútil, fútil, que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Paulo fala sobre os gracejos indecentes. O que seria isso? É um falar inconveniente, tem a ideia de sujeira, desde mexer com um homem na rua ou com uma mulher na rua,
ou contar uma piada suja, de duplo sentido, ou outro tipo de falar sujo. Versículo 4, ele diz, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Efésios 5, versículo 4. Não haja obscenidade. Antes disso, ações de graça. O que tem dominado o seu coração? Cuidado com o que você permite que seja semeado e cultivado pelo inimigo na sua mente e no seu coração. Cuidado com o que você permite que seja semeado pelo inimigo na sua mente e no seu coração. Como anda o seu estilo de vida, os valores, as suas atitudes, as suas conversas. Não tenha parte com as obras das trevas. Quem tem dominado o seu coração, a sua vida, as suas atitudes? A luz ou as trevas? Não existe meio termo, viu? Não existe meio termo. Há uma quarta lição. Haja como filho da luz. Versículo 8, 9, 10, 11, 12. Porque outrora vocês eram trevas. Outrora, quando vocês não conheciam Jesus, vocês andavam nas trevas e eram trevas. Mas agora são filhos, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí Paulo continua o seu discurso, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. O desafio de Paulo é ainda maior. Você está mergulhando no texto, está entrando na profundidade do raciocínio do apóstolo Paulo, sim? Nós que estamos identificados com Jesus e com a sua luz, nós que estamos identificados com Jesus e a sua luz, precisamos agir neste mundo como filhos da luz. Como filhos da luz. Se no passado o agir mal e o falar mal, como foram as obras das trevas, que nós não devemos ter parte, que o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar, se isso fazia parte, ou poderia fazer parte do nosso estilo de vida, agora em Cristo Jesus, nós precisamos fazer com que a luz de Jesus brilhe neste mundo. No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, nas nossas conversas. Trevas e luz não se misturam. Sim? Trevas e luz não se misturam. Onde a luz entra, as trevas se dissipam. Onde a luz entra, as trevas se dissipam. A luz tem que brilhar no nosso viver. A luz tem que brilhar no nosso falar. A luz tem que brilhar no nosso agir. A luz tem que brilhar na nossa resolução, na nossa solução de conflitos. A luz tem que brilhar nos nossos relacionamentos interpessoais. A luz de Jesus tem que brilhar. Isso ficou claro para você, amém? O que Paulo está descrevendo era como uma visão de um mundo cheio de trevas, de um mundo escuro. Essa é a ideia do Paulo. E ele está dizendo para essa comunidade de Éfeso a responsabilidade de trazer luz para essa escuridão que vocês vivem é de vocês. A estratégia do diabo é fazer com que as trevas não pareçam assim tão ruins. É fazer com que a escuridão não pareça assim algo tão ruim. É fazer com que a gente se acostume com a escuridão. Eu lembro sempre e eu já dei esse exemplo, de um exemplo que uma vez eu vivi na minha fé. Eu não gostava de tomar café sem açúcar. E aí um amigo meu, ele é barista, que é entendedor de café, um profissional da área do café, ele disse que para eu entender de café mesmo, saber se o café é bom ou não, eu não podia misturar ele com nada.
E aí eu tinha que tomar sem açúcar. Eu falei, mas tá louco? Tomar café sem açúcar? Negócio amargo, ruim. Você sabe que eu comecei a tomar café sem açúcar? E eu comecei a gostar e desfrutar de um outro tipo de sabor de café, e eu comecei a me acostumar com aquilo. E aí um dia Jesus falou para mim que muitas vezes o pecado tem esse poder. A gente começa a se acostumar com o pecado e a gente começa a achar gostoso. É aquela fofoca, é aquele falar mal por trás, é aquela notícia que a gente gosta de espalhar e superdimensionar. É pecado. É pecado. É aquele irmãozinho que a gente olha e diz assim, mas coitado, tá vendo? Também foi fazer isso, ó, Deus está pesando a mão. Ao invés da gente ir lá e dizer, irmãozinho, vem aqui, o que está acontecendo? A gente gosta, porque a gente já se acostuma com o pecado. Mas a luz precisa brilhar no nosso falar, no nosso agir. Por isso Paulo diz, hajam como filhos da luz. Antes vocês estavam nas trevas, mas em Jesus, a luz dele precisa brilhar. Que tipo de luz tem sido você? Como tem brilhado a luz de Jesus na sua vida? Há uma quinta lição. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Versículo 7. Portanto, não participem com ele dessas coisas. A próxima ordem que esse texto nos apresenta é uma advertência contra o engano. Ela reflete a presença de certas pessoas chamadas de mestres gnósticos, aqui no tempo de Paulo, no meio desses cristãos. Esses mestres gnósticos ensinavam que o pecado cometido no corpo, o pecado cometido em ações, na prática, em ações e em palavras, não refletiria em nada na nossa vida espiritual. Essa era a mensagem dos gnósticos, desses mestres. Tudo bem, aquilo que você fez aqui na terra, fique tranquilo, ficou aqui, não tem nada a ver com Deus, está tudo certo. A vida espiritual é uma vida à parte da sua vida de carne e osso, aqui que você sente, que você fica bravo, que você fala mais do que deve. E ok, não tem problema você ser explosivo, em outras palavras. Não tem problema você, quando fica bravo, falar alguns palavrões, sair xingando todo mundo, sair chutando o pau da barraca. Não tem problema, isso daí é coisa do temperamento mesmo seu, Deus fez assim. Conhece gente assim? Isso não é um luxo nosso. É o que Paulo está advertindo aqui. Não se deixe enganar. Paulo vai fortemente de encontro a esses falsos mestres que tentavam separar as nossas práticas da nossa vida espiritual, mas não há uma separação. Paulo tinha dito já no capítulo 2, no versículo 2, que essas atitudes tinham como mentor, como princípio, como agente motivador, o próprio Satanás, que induzia essas pessoas e induz a esses crentes e a nós hoje ainda a sermos filhos da desobediência. Foi o que nós lemos. Efésios 2, versículo 2, se você quer ler comigo, o que Paulo já havia dito, Efésios capítulo 2, versículo 2, acompanhe na sua Bíblia. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esses impulsos, eles são motivados por Satanás. E nós vivemos isso hoje, nos nossos dias. Você já ouviu falar nos universalistas? Existe um grupo de pessoas denominadas universalistas. Eles defendem, por exemplo, a igreja para os homossexuais. Você conhece crente que acha que pode viver uma vida dupla sem ter consequências espirituais? Uma vida focada no ter, no dinheiro,
na posse, no poder, no prazer. O que Paulo está dizendo é que ninguém engane vocês, que ninguém os engane. A palavra é muito clara. Deus terá de começar a praticar a sua justiça a partir da sua casa. Por isso o alerta do apóstolo Paulo é cuidado. Por isso Paulo diz que na vida de um servo de Deus não pode haver esses tipos de prática. O padrão de vida divino não permite essa vida dupla. Como vai a sua vida? Você tem buscado obedecer a Deus, a sua palavra em tudo? O que tem seduzido você ultimamente? O que tem te enganado? A palavra é cuidado, que o juízo de Deus não precise começar pela sua vida. A minha esposa, ela fez um curso, ela gosta de fazer umas coisas aí na pandemia, de planta. Você gosta de plantinha, né, Nancy? Tem um monte de plantinha lá. Você gosta de plantinha também? Na casa tem um monte de plantinha. E daí e ela aprendeu, eu não, né? A podar as árvorezinhas, assim. Aí eu cheguei aqui hoje e fui ver que essa aqui tá tão murchinha, né? Aí eu lembrei que ela falou que tem que tirar os galinhos que estão meio secos, porque daí esses galinhos que estão meio secos aqui, eles vão sugando a energia, e eles já estão mortos, e aí as outras coisas vão morrendo e tal, e vai matando, assim. E aí essa lição da poda, ela é muito interessante na nossa vida do dia a dia. A gente precisa podar algumas coisas para que outras cresçam. Na vida de comunidade é assim, na nossa vida com Deus é assim, na nossa vida espiritual é assim. Enquanto nós não cortarmos algumas coisas, a gente não vai crescer em outras. É assim a dinâmica da vida da fé. É através da poda que uma planta se fortalece. É através da poda que uma planta se fortalece. O que Deus precisa podar na sua vida, que tem consumido a sua utilidade no reino de Deus. Não se deixe enganar por Satanás. Sua vida só tem sentido se for para glorificar a Deus. 5 lições que o apóstolo Paulo nos deu. E aí tem uma última palavra do apóstolo Paulo que é assim, é como se ele estivesse dando um grito de: vocês estão entendendo? E ele diz assim: desperta! Diante disso tudo, então, ele diz: não se deixe enganar, haja como um filho da luz, não tenha parte com as obras das trevas, ande em amor prático, sejam imitadores de Deus. E aí ele diz assim: diante disso tudo, desperta! Ó tu que dormes, você está dormindo? Acorda, porque a vida está continuando. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa é a palavra final do apóstolo Paulo. É tempo de despertar. Meu irmão e minha irmã, acorda, desperta. Paulo conclui essa sessão com um desafio de nós despertarmos. O que ele quer dizer com isso? Três coisas, no próprio texto dele. Desperta, ó quem? Ó tu que dormes. O que está dormindo espiritualmente, acorda. Há um tipo de sono, de letargia espiritual que é perigosa demais. Porque a gente vive numa comunidade de fé, mas a gente está vivendo só e não há um despertar. A gente escuta a palavra e essa palavra não fala nada. Ela tocou aqui, mas em ações práticas a gente não vê nada. Não vê mudança nenhuma. É para isso que o Paulo está dizendo: você está dormindo espiritualmente, então acorda. É a espécie da pessoa neutra. É uma espécie de neutralidade infernal. Uma neutralidade que diz assim: eu não sou mal, eu não sou uma pessoa ruim.
Eu não sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa do bem até. Ou simplesmente, eu sou uma pessoa normal. Tá tudo ok, eu não roubo, não peco, não falo palavrão, não bebo, não fumo. Tá tudo ok. Para essa pessoa, Paulo diz, desperta, você está dormindo. Só que no mundo espiritual não existe neutralidade. Jesus disse, Mateus 12:30. Quer ler comigo as palavras de Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Quero que você leia junto comigo. Pode abrir a sua Bíblia, folhear lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Palavras de Jesus. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler em voz alta isso? Leia em voz alta, na sua versão mesmo. Vamos ler em voz alta? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou nos comprometemos com Jesus, ou nós já estamos comprometidos com o inimigo. Ou nós nos comprometemos com Jesus, ou nós não temos parte com Cristo Jesus. Isso é sério, igreja. Desperta desse sono. Desperta desse sono. Quantos têm dormido o sono da tradição sem vida? Eu vou na igreja porque meu pai me ensinou que eu tenho que ir na igreja. Eu dou o dízimo até porque eu aprendi que tem que dar, mas eu estou ali pagando a mensalidade, como se fosse. E isso não transforma a minha vida. Não é isso que Paulo está nos desafiando. Tem uma frase que eu gosto muito de falar nas nossas ações. Eu sempre lembro as pessoas que fazem as ações nas nossas igrejas, sejam elas quais forem. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Ou você dá de si, ou você não dá do seu. Mas dê de si por completo. Entregue-se por completo. Quantos têm dormido o sono da tradição sem vida? Da acomodação. Da acomodação. E o Paulo diz, é tempo de despertar, você que está dormindo espiritualmente. O versículo tem 3 lições, esse único versículo. E ele diz o que mais? Levanta-te dentre os mortos. É preciso se levantar dentre os que estão mortos. Essa afirmação talvez seja a mais difícil de ser apropriada. O que Paulo está dizendo é que aquele que vive essas coisas, que tem parte com as trevas, tudo aquilo que nós vimos, está morto espiritualmente e não se percebeu desse fato. Conhece gente assim? O que essa pessoa mais precisa é de uma ressurreição espiritual que só Jesus pode dar. Arrependimento começa com reconhecer a sua atual condição. Arrependimento começa com um olhar sério para dentro de si primeiro. Mas, Joel, como que eu vou me arrepender sendo que não tem mais? É um olhar sério para dentro de si. Arrependimento é profundo desejo de mudança que começa em mim. Percebe que não começa no outro? Começa em mim. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Arrependimento é busca de ajuda espiritual do único que é suficientemente poderoso de fazer o milagre da transformação acontecer. Quem é essa pessoa que pode transformar? Jesus Cristo.
E o texto termina dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É preciso deixar Cristo ser o Senhor das nossas vidas. Quando isso acontece, Ele vai iluminar a nossa jornada de fé. Ele é quem lutará as batalhas das nossas vidas. Ele é quem deixará tudo claro. Claro. É o sangue dele que nos limpa e nos liberta. Esse sangue que nós celebramos aqui hoje. É por ele e para ele que nós vivemos. Será da luz que ele lançará sobre nós, que ele lança sobre nós, que nós tiraremos os valores que irão nortear a nossa vida. Por isso, desperta, acorda. Esse é o grande convite de Jesus para nós nessa noite, para mim e para você. Desperta do sono da morte, passe a viver uma nova vida no poder do sangue e do seu grande amor. Você deseja esse despertar espiritual na sua vida? Responda isso para Jesus. Essa mesa fala desse convite que nós celebramos nessa noite. O sangue e o corpo de Jesus nos convidam a esse estilo de vida. Nós estamos falando sobre um estilo de vida. A mesa e o sangue de Cristo são o padrão de qualidade de nós que nos chamamos cristãos. Essas são as nossas marcas. O sangue e o corpo de Cristo crucificado na cruz. Amém. Feche seus olhos, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a